Olá, terceiro ano. Nesta aula, eu vou corrigir com vocês alguns exercícios e vou comentar alguns pontos que eu acho interessante falar, né? Para não ficar só naquele ler o gabarito e deixar o gabarito conferir se fez certo ou errado. Então, eu escolhi um ponto para falar com vocês. Então, pegue o livro 3, 266 e 267, que fala sobre o trabalho no ambiente urbano, para a gente entender um pouquinho. Então, as correções eu vou comentando com vocês, tá? Na primeira que tinha para vocês fazerem, seria essa aqui, ó. O conjunto de leis mais importante do país é chamado de, vocês deveriam marcar, Constituição Federal. Então, é a lei, é o conjunto de leis, né, que vai reger o país, que vale para todo o país. Então, o conjunto de leis maiores. Federal, quando eu digo que é federal, estou abrangendo todo o país. 2. O que é carteira de trabalho ou carteira profissional? É o documento a que todo trabalhador tem direito, e ele garante os direitos e os benefícios aos trabalhadores. Então, toda pessoa que trabalha, ela deve ter este documento. Todo trabalhador deve ter este documento. Claro que tem pessoas que trabalham e não têm a carteira de trabalho, porque ou às vezes ele é proprietário de sua própria empresa, nunca precisou tirar uma carteira, sempre foi dono de alguma coisa, não tem necessidade. Mas as pessoas que prestam serviço, ó, preste atenção, as pessoas que prestam serviço para alguém, ela precisa desse documento para ter os direitos dela assegurado, né? Então, porque assim, mas eu conheço alguém que trabalha, que ganha o dinheiro dele, mas ele não tem carteira, não é assinado, porque às vezes a função dele, o cargo que ele ocupa, ele não precisa, né, de ter a carteira, não é regido pela CLT, certo? Então, neste caso, não precisa. Mas esse documento, a maioria das pessoas, todos os trabalhadores têm esse direito e deve exigir que a carteira seja assinada, né? 3. De acordo com a Constituição brasileira, todo trabalhador tem direito a pelo menos um salário mínimo para atender às necessidades, às suas necessidades. Quais são elas? Que necessidades são essas? O que ele coloca, gente, como necessidade, não coloca... Tem algumas outras coisas que às vezes as crianças se confundem muito. É importante certo desconforto, mas não é as necessidades. Você consegue sobreviver sem certas coisas. E aqui esse salário seria destinado a condições mínimas, né? As famílias. Comprar alimento, comprar roupas e remédios. Então você precisa de alimento, precisa de roupa, se fica doente, precisa de remédio. Além disso, garantir moradia, arcar com despesas como água, luz, né? Outras contas também, pessoas pagam gás, água, luz, estudo, né? Para os filhos, lazer para a família. Gente, com o salário do Brasil, realmente, se for o salário mínimo, o que não dá, porque os valores não batem com aquilo que a pessoa recebe e o que ela precisa gastar. Com o tempo vocês vão entender isso, mas por lei, todo trabalhador tem este direito, né? São a assistência básica, né? O mínimo eles precisam ter, o que deveria. Depois vem assim, ó, qual é o valor do salário do Brasil? Salário mínimo, esse salário aqui é o salário mínimo, tá? Eu coloquei só salário, no livro de vocês está certinho. Qual é o valor do salário mínimo no Brasil? Esse salário aqui eu coloquei, né? Hoje está R$ 1.045. Esse valor ele pode variar, porque esse é o federal, é do Brasil, que abrange o Brasil inteiro, é esse valor. Mas os estados, eles podem ter um valor diferente para o mínimo, tá? Cada um estabeleceu o seu mínimo. A maioria dos estados segue o federal, mas tem estados que fazem o seu próprio mínimo,
certo? Alguns com valor único, outros varia de categoria, que significa por funções, né? Diferentes, pode variar. Então, porque de repente vai pesquisar e vai achar outros valores também referentes ao salário mínimo. Depois do seguinte, na página 267, profissões que existem no ambiente urbano de seu município, né? Quais são? Registre as na linhas abaixo. Pede para vocês colocarem as profissões, pesquisar profissões que existem no ambiente urbano de seu município e registrar, né? Registre-as nas linhas abaixo, está no livro de vocês. Então, vocês teriam que pensar nas profissões que se tem aqui no nosso município, né? Do Rio de Janeiro, e colocar. Vai colocar todos? Não, escolher algumas e colocar. E nós temos professores, médicos, comerciantes, advogados, motoristas, tem muitas outras, né? Profissões que a gente pode citar aí como exemplo. 6. A 6 é a seguinte, essa 6 é bem interessante. O aluno deveria entrevistar, né? Porque esse trabalho já foi feito, gente, por isso que eu não deveria. O aluno deveria entrevistar alguém da família sobre a profissão dela. Quando você entrevista uma criança, entrevista uma pessoa adulta, ela quer saber um pouco mais. Então, é a oportunidade que a gente tem também de passar para os nossos filhos, conversar sobre uma profissão, mostrar o lado positivo. Se tem algum lado negativo, também mostrar, conversar. E será que uma profissão que é legal para mim é legal para o outro? Será que o que não está certo na minha profissão não vai dar certo para o outro? Mesmo quando a gente fala de coisas negativas, a gente também precisa mostrar o porquê não é legal, né? Porque cada pessoa ela tem condições diferentes, momentos diferentes, às vezes o mesmo profissional, né, o mesmo tipo de profissão, dependendo da empresa que você trabalhe, você pode ser mais valorizado ou menos valorizado, você pode ter melhores condições de trabalho ou não. Então, assim, esse espaço do número 6 é um espaço de troca mesmo, é aquela hora daquele bate-papo, né, de orientar, ajudar as crianças mesmo. Então, peça ajuda ao papai, peça ajuda à mamãe, pergunta como que é a profissão, quem deu a entrevista para vocês, o que eles acharam da escolha, será que foi a escolha certa, o que levou, né, a fazer essa escolha. E de acordo com as perguntas, pergunta coisas a mais que vocês também tenham curiosidade. É importante isso, né? Na sala de aula vocês perguntam bastante, vocês conversam bastante. Então, em casa, já que vocês estão em casa nesse momento, procure também essa troca com o papai, com a mamãe, com o irmão mais velho, quem tiver, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.